não Gleice. Falam dos dois jeitos, mas o certo, o correto seria Gleice. Mas o seu nome é um daqueles casos de erro de cartório. Sua mãe não foi registrar esse nome? Não, foi meu pai. Minha mãe queria pôr o nome de Grace, por conta da Grace Kelly. Sim. Aí meu pai achou que ela estava falando errado, ele também não acompanhava muito cinema, botou com L mesmo, aí ficou. Você tem uma reputação de ser uma pessoa rígida e com um pai de origem alemã. O jogo de cintura não é exatamente característico da herança alemã. No entanto, a política e ainda mais as relações institucionais requerem um rebolado. Como é que a alemã faz para rebolar? Não, é que eu acho que a política não pode ser só negociação e também não pode ser só disputa. Eu acho que a gente tem que ter coragem na disputa para defender as ideias, aquilo que a gente acredita, mas também tem que ter grandeza na mediação, porque você não ganha todas. E às vezes para você avançar um pouco é necessário fazer negociação. Mas claro que na minha função hoje eu tenho que ser muito mais maleável do que eu era como presidente do PT, que eu estava no partido com uma disputa e enfrentando situações. Hoje eu tenho que enfrentar, mas eu também tenho que dar ao governo condições do governo votar as matérias que quer votar no Congresso. Eu sempre digo o seguinte, tem brigas que não vale a pena a gente entrar, que a gente vai perder, elas são grandes demais. Aí é melhor, às vezes, você recuar ou você tentar uma mediação. Tem outras que você pode avançar, então você tem que avançar. Vou te dar um exemplo que eu acho que a gente vai ter agora. Nós mandamos para o Congresso um projeto que eu acho muito importante, que é o da isenção de quem ganha até R$5.000. Isenção do imposto de renda. Que foi anunciado de uma maneira um pouco atrapalhada o ano passado, né? É que saiu junto com o anúncio das outras medidas fiscais. O morde-sopra. Então está no Congresso. E ele tem uma coisa que é legal também, porque ele começa a cobrar imposto de quem não paga e ganha acima de R$50.000. Então, a tarifa efetiva desse imposto vai ter que ser a partir de R$50.000 e 2,5%. Somando tudo que você recebe, tudo que você paga de imposto, se não chegar a 10%, vai complementando. Nós vamos fazer uma grande disputa no Congresso Nacional. Eu acho que do ponto de vista da isenção, ok. Mas tem muita gente lá que não quer fazer a tributação em cima ou quer começar num nível muito alto. E aí você não tem dinheiro para compensar. Essa é uma matéria que a gente vai ter que disputar, mais do que mediar. Porque se for ter que fazer algum acordo lá no final, tem que ser muito mais benéfico para o Estado e para as pessoas com que a gente quer beneficiar. Eu acho Aí tem que mobilizar a opinião pública. Eu tenho a impressão, né, que há um consenso até mesmo entre as classes mais altas do Brasil, as elites, de que nós temos um sistema injusto de imposto de renda, que quem poderia pagar mais não paga, quem não deveria paga mais. Então, de onde vêm as resistências maiores? Exatamente de quem não paga e ganha muito. É muita concentração de renda no país. Você sabe que esse pessoal que vai ter que pagar o imposto acima de 50 mil são 141 mil contribuintes, Bial. Num país de 210 milhões de pessoas. Exatamente. Então veja como a gente tem concentração de renda no Brasil. A maioria das pessoas, 70% do povo ganha 2 salários mínimos. A renda individual. Eu acho que tem que cair a ficha de que num país em que tem tantos que têm e tantos que não têm, não é bom para ninguém. Nem para quem tem, nem para quem não tem. Muito menos, né? Muito menos. Por isso que tem que mudar. Olha, eu sei que o seu Júlio, seu pai, tinha posições diferentes das suas. Ele estava bem mais à direita. Tinha. Você diria que o seu esquerdismo foi uma reação de rebeldia em relação ao direitismo dele? Não, porque ele também não era assim uma pessoa tão política que ficava colocando as posições, né? Mas ele pensava bem de direita mesmo. Foi mais no colégio. Ele gostava da ditadura, por exemplo? Ou não chegava tanto? Ele não criticava. Ele achava que, entendeu? Criticava algumas medidas do governo na área de economia, quando subia combustível, mas o regime em si, não. Sim. E aquilo sempre me incomodou. Mas eu comecei a ser mais de esquerda na escola, no colégio. Né? No colégio Nossa Senhora Medianeira. No colégio Nossa Senhora Esperança, que eu estudei. As irmãs Bernardinas faziam muito trabalho de ajudar a comunidade. Tinha uma comunidade ali perto que elas ajudavam. E eu comecei a participar disso. E tinha, assim, era uma ajuda social junto com a questão do evangelho. Então, era algo interessante. E eu fui gostando daquilo.
E aquilo que eu tinha um pouco pela religiosidade, né, que era de ajudar, de ficar impactada com a pobreza, eu fui vendo que tinha um instrumento político. E os partidos de esquerda pregavam isso, ou seja, tinha que ter a igualdade social, a justiça. Esse foi o caminho de muita gente, né? O próprio Betinho começa militando na igreja católica. Olha a foto dessa alemãzinha, que graça, e queria ser freira. Então, eu queria, porque como eu vivia ali com as irmãs Bernardina, né, a gente conversava muito, eu gostava dessa coisa do evangelho, sempre gostei, e elas me incentivavam. Então, eu lembro até hoje que a irmã Geralda me convidou, a irmã Geralda era a freira superior, ela me convidou e disse assim, você podia entrar, né, para as Bernardinas, você não quer? Vamos para o Rio Grande do Sul. Eu adorei, achei aquilo o máximo. Aí meu pai não deixou, porque tinha que ir para o Rio Grande do Sul. Será que você viu na política um outro modo de sacerdócio? Uma outra forma de sacerdócio? Mas eu acho que a política é um sacerdócio. Claro que, como toda ação, ela tem muitos problemas, né? E acho que muitos desvios. Mas se de fato você pegar a política para analisar o que significa ela, que é você acreditar numa ideia e militar por ela e viver por ela, ela é um sacerdócio. Tem uma diferença fundamental. O exercício da fé pressupõe pureza. E na política, a pureza não é necessariamente uma prática nem uma virtude. Mas também, assim, nem todo mundo que tem o exercício da fé tem pureza. Então nós somos todos humanos. Não, eu não estou defendendo a política como isso. Eu disse que, para mim, ela representou isso. Ministra, você disse que quando a presidente Dilma lhe chamou para assumir a Casa Civil, que você chorou em casa de emoção. Não, na Dilma eu chorei de medo mesmo. Eu digo, gente, eu falei para ela, presidente, a senhora tem certeza que a senhora quer que eu assuma a Casa Civil? Eu estava chegando no Senado, Bial. Tinha 6 meses como senadora. Eu conhecia Brasília, claro, conhecia a gestão lá. Estava chorando de medo. Aí eu disse, eu chorei de medo, de nervosa. Eu disse, presidente, a senhora tem certeza? Ela disse assim, tem sim, vamos junto. Eu também é a primeira vez que estou aqui na presidência. E aí fiquei como ministra. Foi uma grande experiência na minha vida. A gente tem uma pauta do Congresso que está meio que sequestrada pelo fatídico 8 de janeiro, a discussão de uma suposta anistia. O governo tenta mudar o foco, libera crédito para a população, isenção no imposto de renda, como você disse, mas as crises continuam. A crise do PIX, que foi ruim, um golpe terrível, a crise no INSS. E agora, na semana passada, teve o vai e vem, a ordem contra ordem das mudanças no IOF, em que foi anunciadas as mudanças e à noite você foi convocada para uma reunião com o ministro Rui Costa e com o Sidônio Palmeira para voltar atrás e antes da meia-noite anunciar para o mercado abrir já com as novas... Conta como é que foi a ordem. Eu vou contar direitinho, que não foi bem assim. A ordem dos fatos, exatamente. Não, é o seguinte, a gente tinha que fazer a avaliação do orçamento. Então, tem uma junta financeira no governo. Nós fizemos uma reunião com a junta financeira durante a semana, depois com o presidente. O ministro Haddad explicou as medidas e falou do IOF. Mas ele não abriu com detalhes aonde ia mexer. Mas ele disse, olha, a mudança é pequena e era mesmo da alíquota, acho que de 2,39, 2,35 para 3,50. Mas tinha uma mudança grande de 0 para 3,5. Aí, na questão dos fundos de investimento, que era isento, ficou valendo a 3,5. Né? Mas assim, como a medida não estava aberta, né, e o Haddad sempre é muito cioso disso, ok, todo mundo aceitou, foi. As medidas do ajuste foram bem recebidas, porque tinha que fazer, não tinha jeito mesmo. E essa, quando foi explicada, começou a dar problema com os fundos, com a remessa. E a gente estava na Casa Civil, estava lá porque nós estávamos numa reunião com o Rui, com o Sidônio, que era sobre inteligência artificial. E quando eu cheguei, esse negócio já estava, entendeu? O pessoal lá da assessoria nos dizendo, está dando problema, o mercado, gente ligando, comecei a ver a imprensa ligando, aí nós sentamos lá e conversamos. E aí a avaliação foi essa, olha gente, eu acho que teve um erro aí, o impacto é muito grande, então é pior ficar do que a gente recuar. Quando erra, paciência, recua, não tem problema. E então, recuar mais rápido do que na crise do PIX, porque demorou e aí veio o Nicolas Ferreira e fez aquele...
aquele salseiro. Não, e fica aquele todo mundo belíssimo... falando, e fica todo mundo aumentando. Então, assim, não teve uma reunião convocada para isso. A gente estava lá já e aproveitou. E em nenhum momento, sempre conversando com a Haddad, com a equipe da Fazenda, eles também avaliaram isso. Então, dizer, não, vamos tirar, porque de fato... E o impacto disso era pequeno, do ponto de vista desse ano, que precisava, acho que era 1.900 bilhões de arrecadação. Então, não valia a pena mesmo continuar. Mas voltando aqui à questão dessa oposição tão bem mobilizada, o Nicolas Ferreira com esses vídeos muito bem realizados, e o do Pix teve mais de 300 milhões de visualizações. Mas você, como uma pessoa de esquerda, você, considerando os valores do trabalhador brasileiro, quando você começou a sua carreira, e os valores de hoje em dia, o que o PT não está entendendo que mudou na cabeça do trabalhador? É que assim, o PT, a base forte do PT, que é da sua grande liderança, o Lula, é o movimento sindical. O movimento sindical da década de 80, né? Aquele movimento sindical que começava a crescer aqui em São Paulo e o Lula se torna um grande líder. E o movimento sindical é de carteira assinada. Então, o que dava força para o sindicalismo era a carteira assinada. Vou te contar uma coisa que o Lula conta que ilustra bem isso. Na campanha de 89, saiu uma pesquisa e ele estava, acho que com 3%, e sai uma pesquisa que o Estadão publica, ele cai para 2,5%. Aí ele diz assim, pô, eu pensei que eu ia subir um pouquinho, porque onde eu chego o pessoal gosta de mim e tal. Nós estamos errando a campanha, não é possível. A gente está falando para muita gente e tem muito candidato falando para muita gente. A gente tem que acertar o discurso para quem nós vamos falar, para a gente poder ir para o segundo turno. Aí, assim, nós vamos falar para os trabalhadores com carteira assinada, para aqueles que eu represento no movimento sindical. O que é que eu quero fazer? E aí começou a subir. Começou a subir. Ele vai para o segundo turno com quase 17%. O problema Então, é que essa o mundo cabeça... mudou, né, Gleisi? Não, eu sei que mudou. Não foi só o Brasil. Todas as relações de trabalho mudaram. A civilização industrial está tomando outra feição. Eu sei, mas é difícil você pegar um partido que está nessa vibe tanto história, tempo, né? E fazer uma mudança assim. E vamos lembrar que nós passamos esses últimos 8, 9 anos nos defendendo, né? E não pensando em o que estava acontecendo na sociedade, porque nós estávamos sendo massacrados. Mas a Fundação Perseu Abramo produziu um documento em 2015 que já alertava... Gostou desse vídeo? Se inscreve nesse canal, curte, comenta e compartilha para que mais pessoas saibam dessas informações.